Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, com vocês aqui Peterson Siqueira. Hoje eu tenho a presença do Victor, que a gente vai falar sobre imposto de renda para esse ano de 2022. Victor, dá boa-vinda aí para o pessoal. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Tudo bem, Peterson? Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de tê-lo aqui para me ajudar com um assunto que o pessoal tem muita dúvida, que é imposto de renda. E para começar aqui, eu queria saber se teve mudanças nesse ano de 2022. Você sabe se a Receita Federal fez mudanças no sistema, na forma de entregar a declaração? Perfeito. Esse ano houve algumas mudanças até razoavelmente significativas em algumas questões assim sensíveis, né, do imposto de renda. Inclusive, esse ano está se comemorando 100 anos de declaração de imposto de renda no Brasil. Então, 100 anos atrás, o primeiro contribuinte enviava a primeira declaração. E aí, por causa disso, a Receita Federal ela deu uma caprichada assim, no número de inovações. A primeira mudança assim, mais significativa, pelo menos em relação ao ano passado e a 2020 também, é o prazo. Né? Não vamos ter esse ano aquela prorrogação de prazo que teve nos últimos 2 anos, de modo que o período de entrega da declaração ele vai apenas até o dia 29 de abril, como tradicionalmente era. Tá? Normalmente é 30 ou 29 de abril, dependendo de último dia ser ou não o último dia útil. Além disso, começou um pouco mais tarde. Né? Em vez de começar lá no dia 1º, no dia 2 de março, começou no dia 7 de março. Então, o contribuinte está com um tempo menor, né, para poder fazer a declaração. Outra novidade importante é que, esse ano, aqueles contribuintes que tiverem que fazer a devolução do auxílio emergencial, e muita gente teve que fazer a devolução do auxílio no ano passado por ter superado o limite de renda, né, permitido para beneficiários do auxílio, não vai mais conseguir gerar o DARF de devolução por meio do programa do IR. Então, assim, não é que não vai ter mais que devolver, vai ter que devolver. Mas agora a Receita Federal, digamos, não vai se meter nisso. Isso é trabalho do Ministério da Cidadania. Então, o contribuinte que precisar fazer a devolução tem que ir lá no site do Ministério da Cidadania e gerar uma guia por lá, que é uma GRU, uma Guia de Recolhimento da União, fazendo a devolução do auxílio. Isso não vai ser mais uma atribuição da Receita Federal. Outra mudança que teve foi em relação à declaração pré-preenchida. Né? Já no ano passado, a Receita Federal estava disponibilizando a possibilidade de um contribuinte fazer uma declaração já tendo preenchidas informações que tinham sido fornecidas pelas suas fontes pagadoras, como instituições financeiras, empregadores, etc., para a Receita Federal, né, por meio da DIF, que é a declaração em que as pessoas jurídicas informam os pagamentos que elas fizeram para pessoas físicas. Sendo que até o ano passado só era possível fazer essa declaração pré-preenchida por meio do ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento da Receita. Esse ano vai ser possível fazê-la tanto através do PGD, que é o Programa Gerador da Declaração, o tradicional programa de desktop, como também por meio do aplicativo IRPF, que é o programa do IR para smartphones, tanto para iOS como para Android. Sendo que, para isso, o contribuinte ele precisa ter uma conta gov.br, que é um sistema de autenticação do governo, e essa conta não pode ser uma conta qualquer, ela tem que ser de nível prata ou nível ouro, pelo menos. Tá? Então, dá um trabalhinho você criar uma conta, mas uma vez você criando essa conta gov.br, você consegue fazer a declaração pré-preenchida nessas outras plataformas também, além do ECAC. Outras mudanças que aconteceram foram em relação ao programa em si. O programa ele passou por algumas mudanças, principalmente na ficha bens e direitos. Em vez hoje de o contribuinte já declarar diretamente um código próprio para cada tipo de bem, né, ou direito que ele tem, como automóvel, imóvel, aplicação financeira, etc., agora ele primeiro vai definir qual que é o grupo ao qual pertence aquele bem ou direito, por exemplo, imóveis, automóveis, aplicações financeiras, e aí só depois é que ele vai selecionar um código específico próprio para aquele grupo. Então, antes, por exemplo, você colocava um código já direto para apartamento, vamos supor. Agora você vai ter que primeiro selecionar o grupo bens imóveis e aí depois selecionar o código do apartamento. Tá? Teve algumas outras pequenas alterações também em relação a informações de dependentes e de alimentandos. Né? Desde o ano retrasado, que já era obrigatório inserir o CPF, né, do dependente, então você não vai conseguir usufruir do benefício da dedução de dependente se o seu dependente ele não tiver um CPF. E agora o programa ele também requer de maneira opcional a inclusão do e-mail e do número de contato do dependente, do celular do dependente. Tá? Então,
A outra coisa que também existe em relação à pensão alimentícia é que agora você vai poder identificar, você tem que identificar se a pensão alimentícia ela foi paga pelo próprio titular da declaração ou por algum dos seus dependentes, porque tem aumentado o número de casos em que a pessoa é dependente na declaração de outra, mas já paga uma pensão alimentícia. E o programa, na versão antiga, ele não permitia que você distinguisse, né, se aquela pensão estava sendo paga pelo titular ou por algum dos seus dependentes, e agora ele permite. Então, assim, são essas pequenas mudanças, né, que em termos, assim, de quantidade até que são significativas, mas que são, assim, bem detalhes, né, são detalhes que estão dentro do âmbito em relação ao qual a Receita Federal pode inovar, porque ela também está muito restrita ao que a lei permite, né? A lei permite que ela faça a arrecadação do imposto de renda dentro de determinados termos e ela não pode sair muito daquilo. Entendi, bacana. O pessoal tinha dúvida se podia declarar pelo celular. Acredito que a resposta é sim, né? A resposta é sim, é possível, mas há alguns recursos que o aplicativo ele ainda não disponibiliza. Se eu não me engano, o rendimento do exterior ainda não é possível fazer a declaração por lá. Ganhos de capital também você não consegue inserir lá no aplicativo. Então, o aplicativo para smartphones, né, ele atende bem a grande maioria das declarações, mas para quem tem alguma dessas situações específicas, acaba não sendo o ideal. Né? O bom mesmo para você fazer uma declaração 100% completa tá? É pelo programa ou pelo ECAC. Entendi. Ô, Vitor, quem é que precisa fazer a declaração? Todo mundo faz ou só quem investe na Bolsa de Valores? Perfeito. Essa é a dúvida número 1, né? As regras em relação à obrigatoriedade da declaração não mudaram em relação aos anos anteriores. Então, continua sendo. Qual é a regra principal? Ter recebido mais de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis, que são os principais rendimentos. É o caso de salário, né, de prolabore, é o caso de remuneração recebida como autônomo, né? Então, se você é autônomo, profissional liberal, recebe como pessoa física, né? Esses seus recebimentos, eles são tributáveis. A aposentadoria, a maior parte dela costuma ser também tributável. Então, os rendimentos principais que você tem, tributáveis, eles têm que ultrapassar R$ 28.559,70 para você ser obrigado, né, a entregar a declaração. A segunda principal condição é em relação aos rendimentos isentos, como é o caso de indenizações, doações, heranças, etc. Nesse caso, se você ultrapassar R$ 40 mil no ano, também passa a ser obrigado a declarar. A terceira principal regra de obrigatoriedade é operação em bolsa de valores. Se você operou qualquer centavo que seja em bolsa, você também já se torna obrigado a declarar. Pode ter sido R$ 1, você comprou uma miseração de R$ 10, você já vai ter que fazer a declaração de imposto de renda. Outra regra importante é você ter feito alienação, né, de bens ou direitos com ganho de capital. Então, o caso mais comum é a venda de imóvel. Vendeu um imóvel por um preço superior ao custo de aquisição dele. Então, você tinha comprado um imóvel anos atrás por R$ 300 mil, vendeu por 500 mil, apurou, portanto, um lucro de 200 mil. Esse ganho de capital já te torna imediatamente também obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. E, por fim, a outra das principais regras é você ter patrimônio, tá? Tanto material como imaterial, superior a R$ 300 mil em 31 de dezembro do ano calendário. E quando eu digo material ou imaterial, é porque esse patrimônio ele inclui tanto automóveis ou imóveis, né, que são, digamos, aqueles bens físicos, como também aplicações financeiras, ações, cotas de empresas, de clube, né, de associações, de entidades, né, aquela parcela do seu patrimônio, né, que não é tangível. Então, somando tudo isso, se você tiver mais de 300 mil, também já se torna obrigado a declarar. Tem alguns outros casos um pouco mais específicos, relacionados à atividade rural, a residentes no Brasil, mas, assim, os mais comuns são esses que eu mencionei. E, de longe, o mais comum de todos é o primeiro, que é a regra dos 28 mil. É interessante que quando a gente fala de imposto de renda, a gente sempre lembra que tem que pagar imposto, né? O Brasil é um país onde eu vejo que a gente paga muitos impostos. Mas em alguns casos, por exemplo, a pessoa ainda pode receber uma restituição, porque a Na Receita maioria dos cobra casos. mais do que deveria, né? Exato. Hoje, 60% dos contribuintes obrigados a fazer a declaração anual de imposto de renda apuram restituição a receber. Então, todo mundo olha com uma certa careta, né, a declaração de imposto de renda, mas para a maioria dos contribuintes essa é uma oportunidade de receber dinheiro e não de pagar. E por que isso acontece? Porque ao longo do ano,
A maior parte das pessoas recolhe imposto de renda mediante a sua fonte pagadora. Então, é a fonte pagadora quem está pagando todos os meses o seu imposto de renda mediante retenção na fonte, ou seja, descontando dos seus rendimentos aqueles valores. O problema é que a fonte pagadora ela não tem como saber todas as suas despesas dedutíveis, né? Todos os gastos que você teve com saúde, com educação, com pensão alimentícia, com PGBL, etc. Então, normalmente, ela retém um valor superior àquele que seria devido. E você só pode restituí-lo, né, recebê-lo de volta, fazendo a declaração anual. Então, na hora de fazer a declaração anual, você mostra para o governo que houve uma retenção indevida, a maior, e que, portanto, você teria direito a esse ressarcimento. E aí o governo, ele paga você no mesmo ano da declaração. Esse ano, por exemplo, ele já vai começar a pagar em maio, né? E todo último dia útil de cada mês, até setembro, ele vai pagar, né, mais um grupo de contribuintes. De modo que você, no máximo, vai receber esse dinheiro de volta até setembro, caso a sua declaração esteja ok, né? Ela não tenha dado nenhum problema de malha fina. Entendi. E menor de idade também tem que fazer declaração de imposto de renda? Depende, né? O menor de idade, ele só é obrigado caso ele não conste como dependente na declaração de outra pessoa, né? O que normalmente é o caso, normalmente ele vai constar como dependente. E se ele incorrer em alguma das condições de obrigatoriedade. Então, um menor de idade, por exemplo, que não seja dependente de ninguém e que tenha recebido mais de R$ 28.559 em rendimentos tributáveis, é obrigado a declarar. Né, ou tiver operado em bolsa, isso tem se tornado mais comum. Uma pessoa muito jovem, né, já com 14, 15 anos, está lá operando em bolsa porque está fazendo algum curso, né, de investimento em bolsa. Nesse caso, ela se torna obrigada a declarar caso ela não seja dependente de alguém. Entendi. Então o menor pode operar em bolsa e mesmo assim ainda ser dependente, né? Porque ele pode estar operando, estar aprendendo, Aí, nesse ganhou caso, pouco. o menor não vai ter que fazer a declaração, mas o titular dele, né, a pessoa de quem ele está dependente, o pai ou a mãe, vão ter que inserir nas suas respectivas declarações as operações que o menor fez em bolsa. Entendeu? Então, as ações do dependente vão ter que ser declaradas lá na declaração dos pais. E se o pai quiser fazer a declaração do dependente no CPF do menor, poderia? Pode sim, e é recomendável sempre que o menor ele tiver apurado um rendimento mais ou menos significativo. Né? Se ele tiver tido um rendimento um pouco mais significativo, não de ações, porque nesse caso não impactaria o resultado da declaração, já que a tributação sobre ações é sujeita, é exclusiva ou definitiva, né? Ela não impactaria a apuração na declaração anual. Mas se, por exemplo, o menor ele recebe algum rendimento, ou já trabalha, né, é recomendável até que se faça, então, declarações separadas para não ficar mais oneroso. Né? Se fizer separado, você consegue aproveitar as faixas menores de tributação e, consequentemente, pagar menos do que se fizer todo mundo junto. Entendi. Uma coisa que acontece também, Vitor, é que no decorrer do ano, as pessoas vão fazendo operações, vão comprando, por exemplo, ações, determinado momento vende e tem lucro. E neste ano ela tem que ir pagando as DARF para depois jogar toda essa informação lá na declaração anual, né? Exatamente. Então, assim, é muito comum a gente pegar casos em que a pessoa ela só vai se preocupar em pagar alguma coisa na hora de fazer a declaração anual. Sendo que para a operação em bolsa de valores, se você fez uma venda tributável, né, ou seja, vendas de ações superiores a R$ 20.000 no mesmo mês, ou venda de qualquer outro ativo negociado em bolsa de valores com ganho de capital, você já precisa recolher o DARF até o último dia útil do mês seguinte ao da venda. E aí, na hora de fazer a declaração anual, você vai apenas informar o que já aconteceu. Você vai informar para a Receita que você teve esse lucro e que recolheu essa DARF. É verdade. E aí, quando a pessoa faz a declaração, né, ela informa as operações, informa lá os ativos que tinha até o dia 31 de dezembro, e se ela, mesmo tendo operado, tendo lucro, e contribuiu a mais, mesmo assim ainda recebe restituição, né? Exatamente. É que, assim, o imposto pago referente a ganhos de capital com operações em bolsa de valores, ele não muda o resultado da apuração do imposto de renda na declaração anual. Então, assim, não importa, você pode ter tido lucros astronômicos operando em bolsa, você pode ter prejuízos astronômicos,
tá? Isso não vai mudar em absolutamente nada a apuração do seu imposto de renda. Por quê? Porque a forma de tributação dos ganhos de capital com operações em bolsa de valores, ela é exclusiva ou definitiva. O que isso significa? Que o valor que você apura e que paga lá de DARF não está sujeito a ajuste. Ele não está sujeito nem a ser complementado, nem a ser restituído na hora de você fazer a declaração anual. Entendeu? Então, isso não impacta nada. A Receita, ela quer saber apenas porque ela quer ter esse cruzamento de dados. Mas isso não vai impactar, né, o seu imposto a pagar ou a sua restituição a receber da declaração anual. Dá para entender que são coisas diferentes, né? A pessoa tem os lucros dela nas operações de bolsa e teve o salário. Por exemplo, um funcionário público que ganha, sei lá, tipo 7 mil. Esse funcionário público, ele paga 28,5%, 27,5%? Pode chegar até 27,5%. É uma tabela escalonada progressiva que vai de 0 até 27,5%, dependendo da faixa de rendimento. É isso. Então, aquele funcionário público, ele ganha 7 mil, paga 27,5% do dinheiro que ele recebeu como salário, como dinheiro que o Estado, por exemplo, pagou para ele. E, paralelo a isso, ele fez algumas operações na Bolsa de Valores e, por exemplo, faturou mais 30 mil reais. Desses 30 mil reais, ele já pagou os 20% do ganho lá com as DARF e depois a Receita vai pegar tudo ali e ver, não, esse cara contribuiu a mais, vamos devolver lá tipo 4 mil para ele que ele teve despesa médica, dentista, e funciona assim, né? Exatamente. Sendo que, assim, a possibilidade de ele receber de volta algum dinheiro só se aplica por causa das retenções na fonte que foram feitas sobre o salário dele. Aquilo que ele já pagou referente à Bolsa de Valores, se ele recolheu corretamente, né, 15% ou 20% sobre ganho de capital, não está sujeito a ajuste. Não importa o quanto que ele teve de gasto com saúde, de educação, de pensão alimentícia, de PGBL, etc. Aquele valor ali não está sujeito à restituição nem à complementação. Agora, a retenção na fonte sobre o salário está. Entendeu? É essa retenção aí que vai gerar a restituição dele ou o imposto a pagar. Interessante. Eu fui anotando algumas dúvidas aqui que o pessoal geralmente tem. Deixa eu ver alguma coisa aqui para a gente conversar. Perfeito. Se a pessoa precisava declarar e ela não declarou, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela está sujeita a uma multa que varia de R$ 165 a até 20% do imposto devido, certo? Que é corrigido, né, mensalmente mediante juros de mora. O que acontece na prática é que a pessoa fica com o CPF pendente de regularização. Então, ela não declara, aí quando vê, alguns meses depois, o CPF dela está irregular. Ela descobre tentando fazer algum financiamento, ou obter um empréstimo, ou mesmo tentando, às vezes, abrir uma conta numa instituição financeira, abrir uma conta numa corretora, ela descobre que o CPF está irregular. E aí ela vai ver que foi porque ela não declarou imposto de renda, e aí, para regularizar, ela vai ter que fazer a declaração em atraso mediante o pagamento dessa multa, né? Que, como eu disse, pode chegar até 20% do imposto devido. Entendi. Outra coisa também, quando a pessoa vai declarar, ela vai precisar de uma série de documentos que vão dar suporte àquela declaração, por exemplo, informe de rendimentos, notas de corretagem. Aonde a pessoa consegue esses documentos? Perfeito. No caso do informe de rendimentos dos empregadores, né, das empresas ou órgãos públicos, autarquias, instituições que costumam ser empregadores, ela normalmente vai receber por e-mail, né, do RH da instituição. Então, ela recebe todo mês lá. Se não tiver recebido até o final de fevereiro, que é o prazo legal que os empregadores têm para disponibilizar os informes para os seus empregados, ela tem todo o direito de exigir o envio. O empregador ele é obrigado a disponibilizar esse documento. No caso das instituições financeiras, né, bancos ou corretoras, algumas enviam por e-mail, mas a maioria tem cada vez mais apenas disponibilizado nos seus sites, então, ou aplicativos. Então, você entra lá no site ou no aplicativo, procura por alguma seção relacionada a imposto de renda, né, e aí lá vai ter o informe de rendimentos respectivo. E aí você simplesmente baixa. Lembrando que alguns outros rendimentos muito comuns, como alguns auxílios do governo, especialmente o auxílio emergencial, e a gente assim faz muitas declarações com auxílio emergencial, muita gente recebeu, também precisam do informe de rendimentos e você não recebe por e-mail. Né? No caso do auxílio emergencial, você tem que entrar no site do DataPrev, fazer o login lá, colocar os seus dados pessoais, nome completo, data de nascimento, nome da mãe, etc. E aí lá dentro vai ter o informe de rendimentos, vai ter uma opção logo no início, clique aqui para obter o informe de rendimentos, aí você vai lá e pega.
INSS, a mesma coisa, tem que ir lá no site do INSS, procura lá por uma seção relacionada a informe de rendimentos e também, com isso, você pega o extrato, o informe. Legal. Vitor, eles sempre me perguntam também se eu faço imposto de renda. Infelizmente, eu não faço imposto de renda e eles pedem para eu indicar corretor. Mas eu também não gosto de indicar corretor. Eu sei que vocês criaram aí um aplicativo para ajudar nessa fase tão difícil aí dos investidores, que é a declaração do imposto de renda. Você pode falar um pouquinho aí sobre o que vocês têm para oferecer? Perfeito. Eu fundei em 2019, né, uma startup que criou um site, uma plataforma que automatiza e descomplica a declaração de imposto de renda para pessoa física. Então, com essa plataforma, o nosso cliente, ele simplesmente vai respondendo a perguntas bem simples, né, sobre a vida financeira dele, sobre quais que foram as fontes de renda, patrimônio, investimentos, dívidas, etc. E aí, no final, a própria plataforma, ela gera e envia a declaração para a Receita Federal. O nosso cliente, ele não precisa sequer baixar o programa do IR, né, para poder ter a declaração dele transmitida. Então, ela é, digamos, um meio termo entre você fazer a sua declaração por conta própria, ralando, quebrando a cabeça lá com o programa do IR, sem saber direito como que você vai lançar isso, como que lança aquilo, porque pela plataforma você não precisa saber lançar nada, você só precisa ter as informações em mãos, que são normalmente aquelas que já vão estar no informe de rendimentos, né? E o outro extremo que seria você pagar um contador para fazer por você, o que normalmente é relativamente mais caro, e muitas vezes você não sabe, você está contratando um contador que você não sabe o quanto que ele conhece de determinados tipos de declaração. Então, assim, tem sido muito comum para pessoas que operam em bolsa de valores ter muita dificuldade para encontrar um contador, né, que saiba fazer declarações com operação em bolsa ou operação com criptoativos. E mesmo assim, quando encontra um contador que diz que sabe fazer, você não tem total confiança de que ele realmente sabe, né? E aí lá na plataforma você tem a garantia de que isso é feito corretamente, garantia literal, porque a gente dá contratualmente garantia tanto de contra erros de preenchimento, de modo que, em caso de qualquer erro de preenchimento decorrente do nosso preenchimento, né, eventuais multas e juros nós ressarcimos, e garantia de restituição máxima, de modo que, se, com base nas informações que o nosso cliente nos deu, ele descobrir que seria possível apurar uma restituição maior do que a gente apurou, ou um imposto a pagar menor, nós devolvemos o dinheiro dele. Fora isso, todas assim as possíveis e imagináveis formas de segurança. Então, todos os dados do nosso usuário, eles ficam criptografados com aquela criptografia SSL, que é a mesma utilizada, por exemplo, pelo WhatsApp, para proteger o teor das mensagens. O servidor utilizado é o da AWS, que é o mais seguro do mundo, então todas as informações do nosso usuário ficam hospedadas lá. E aí também a gente dá suporte para todos os nossos clientes o resto do ano, caso ele tenha qualquer tipo de problema de malha fina ou atraso no recebimento da restituição. Então, ele volta a nos procurar e a gente dá todo o suporte integral para ele ao longo do ano, cobrando apenas a taxa sem nenhum custo adicional, né? Ele paga uma vez o valor da declaração e pronto, com isso ele não precisa, ele já conta com o nosso suporte o ano todo. Legal, então vamos fazer o seguinte, Vitor, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo aqui na descrição um link, se o pessoal tiver interesse em conhecer a IRBolt, né, a gente vai deixar o link, clica lá, vou fixar também no primeiro comentário, e é totalmente fácil de fazer, qualquer pessoa pode fazer, como ele falou, é só responder algumas perguntas que vão sendo feitas, e acho que vale a pena o pessoal aí que tem dificuldade de conhecer a plataforma. E assim, só para vocês terem uma ideia do preço, né? Depende da complexidade da declaração, mas hoje ela varia de R$ 34,90 até R$ 64,90. Ou seja, o mais caro que a gente tem é R$ 64,90. Então, assim, bem mais barato do que o que seria cobrado, né, em regra, por um contador. Verdade, o preço tá bem em conta mesmo. Se você for procurar um contador aí, você vai pagar o dobro disso aí, até mais, né? Dependendo da declaração. Se tiver muitas operações na bolsa, os contadores vão cobrar bem mais. Então tá bom. Vitor, obrigado aí por esclarecer as dúvidas da gente sobre imposto de renda. É um prazer ter você aqui. Quer deixar mais algum recado, alguma mensagem, pessoal? Só quero agradecer a audiência de todos, a confiança, e dizer que contem com a gente nessa temporada, né? Sempre que precisarem, lá no IRBolt, o nosso atendimento ele está acontecendo por chat, das 8 da manhã às 10 da noite. Tem sido um atendimento praticamente instantâneo, então os nossos clientes, eles mandam a mensagem no mesmo minuto,
né, já recebem resposta de um dos nossos atendentes, em regra, que é sempre um especialista em imposto de renda. Então, contem com a gente durante esse processo todo, né, até o encerramento da temporada desse ano. Ok, obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.